O reinado de Nabucodonosor de 604 a 562 a.C. foi para os caldeus o segundo império babilônico, onde conquistaram a Síria, a Fenícia e o reino de Judá. Durante esta expedição militar, das tropas de Nabucodonosor, a cidade de Jerusalém, muitos hebreus foram presos e aconteceram vários saques. Com essas riquezas que foram saqueadas, eles reconstruíram a cidade da Babilônia. E com isso eles construíram os jardins suspensos da Babilônia. Inclusive, acho que tem uma música da Rita Lee que fala sobre os jardins da Babilônia. É bem interessante, porque eles saquearam, né, e eles reconstruíram os jardins da Babilônia. E se vocês procurarem imagens e ilustrações, era muito bonito, né? Essa reconstrução foi muito bonita. E eles promoveram tudo isso através do dinheiro dos saques, né? Só que esse império ele ficou enfraquecido por revoltas internas, né? E o segundo império babilônio ele foi conquistado pelos persas e ele foi chefiado por Ciro, o Grande, né? E isso aconteceu em 539 a.C. E agora a gente vai entrar no Egito. Eu gosto muito, né, do Egito. Ah, tenho uma paixão peculiar pelas histórias egípcias. Gosto, é uma coisa que me fascina bastante. Se vocês, eu não sei todos, né, não sei quem de vocês tem esse livro, História de Sociedade e Cidadania, esse daqui. Quem de vocês tiver, vai ver que no capítulo 4 lá, vai ter essa figura aqui. Ele tem ali o nome, Khepsui, uma mulher do faraó. Eu vou contar rapidinho a história da Khepsui. Khepsui, ela foi filha de um faraó. E quando esse faraó morreu, ela não poderia, ela era a única filha dele, né? Mas ela não poderia ser faraó, né? Mesmo ela sendo a única filha legítima dele. Ela não poderia ser faraó porque ela não era um homem. Então, essa sucessão, né? E como por mais que, assim como nas monarquias, o reino no Egito Antigo era passado por hereditariedade, né? O trono. Mas ela não poderia seguir porque ela não era homem. Então o trono passou pro irmão dela, que era de uma outra esposa. Eu esqueci o nome do irmão dela. Desculpem. E o irmão dela, então, casou com ela. Pode parecer estranho para vocês, mas no Antigo Egito isso era costume, eles casavam entre irmãos. Então, a Khepsui casou com o irmão, só que o irmão veio a falecer. E ela, né, não tinha filhos com ele. Mas ele tinha um filho e por conseguinte, o trono iria passar para esse filho. Só que ele era um bebê. Ele não poderia herdar o trono. Ela achou uma forma de então se tornar regente. Mas ela queria o trono para ela porque era o direito dela. Ela, de uma forma, né, ela conseguiu, junto com os sacerdotes, provar que ela era, por nascimento, a herdeira, eleita pelos deuses, divina, ao trono. E ela provou isso e conseguiu, só que assim mesmo ela tinha muitas dificuldades para que o povo aceitasse ela. Então, nas comemorações, nas festividades, ela aparecia sempre caracterizada como homem, como barba, né? Mas assim mesmo, ela ainda tinha algumas interposições, alguns revés. Mas isso não impediu que ela fizesse um grande reinado.
Ela conseguiu fazer sim um grande reinado. Ela foi um grande faraó. Ela conseguiu fazer grandes coisas, né? Ela ergueu um grande templo ela fez grandes obeliscos em Abu-Simbel, em Luxor, no Vale dos Reis. E ela deixou a sua marca, mesmo que depois, né, o filho do irmão, né, tenha tentado apagar ela da história, ele não conseguiu. Demorou, né, para ela ser colocada como uma das faraó, mas ela reacendeu. Então, se algum dia você perguntar se houve mulher faraó, sim, houve. No mínimo 7 mulheres faraó. E Kapsui foi uma mulher faraó. Então, eu acho muito legal compartilhar isso com vocês, porque eu gosto muito, né? Eu acho que poucos, né? Eu não mostro muito minhas tatuagens, né? Mas eu sou uma... Eu gosto muito, né? Depois eu conto, se der tempo, a lenda da Bastet para vocês, que é uma lenda que eu gosto bastante e eu acho bem interessante. Então, vamos lá para Egito. O Egito é uma região desértica com clima agressivo e desafiador, mas que favorecia o desenvolvimento humano. Por quê? Por causa do Nilo. É um rio com ciclos constantes e de fácil controle, porque eles tinham como prever, vocês vão lembrar quem assistiu, né, sobre o calendário egípcio. Eles tinham como prever as cheias do Nilo e com isso eles sabiam quando que as terras iam estar férteis para eles poderem semear, para eles poderem fazer o plantio das colheitas, né? E isso, né, com essa prática foi possível ter agricultura, e a agricultura fez o pastoreio, e com isso eles assim houve as primeiras organizações, né, os primeiros povoados que foram chamados os nomos. Os nomos, né, eram chefiados por nomarcas. Eram 42 nomarcas que depois da unificação em 3200 a.C., depois dessa unificação, né, por Nemes, que uniu o Alto e o Baixo Egito, que formaram só uma nação. Nemes, que foi o primeiro faraó, ele formou um só nomo, né? E, né, consequentemente, como que eu posso dizer, os nomadas, né, os que seriam os senhores, né, seriam a nobreza mais tarde. Mas então, os povoados que se formaram em volta ao Nilo, né, eram os nomos, que eram chefiadas pelos nomarcas, né, que mais tarde, quando há a unificação por Nemes, que é o primeiro faraó, se tornam os nomarcas, né, os nobres do Egito, né? Então, aonde é o Alto Egito e o Baixo Egito, ó? O Alto Egito, ele encontra-se na parte sul do país. Então, mas como assim parte sul? Digamos assim, a gente olhando no mapa, mais no meinho do mapa. E onde se encontra a parte baixa do Egito? Encontra-se na parte norte, em sentido ao mar Mediterrâneo. Eu acho que vocês conseguem entender, mas assim, claro, se a gente tivesse em sala de aula, ficaria mais fácil pra gente entender. A professora tá tentando dar essa ideia para vocês. E agora a gente vai entender como houve a divisão do Antigo, do Médio e do Novo Império no Antigo Egito. O Antigo, que vai de 3.200 a 2.300 antes de Cristo. O Antigo, a capital passou a ser Tênis. Posteriormente foi Mênfis, que hoje é o Cairo. O complexo nesse período, né? O que eu falo assim? O complexo de Gizé. Gizé, né? A esfinge de Gizé. Esfinge, todo mundo sabe lá, esfinge. Corpo, é o corpo lá, né? De leão com a cabeça lá. Esfinge de Gizé, né? Que tem as pirâmides, Queops, Quefreme, Querinos.
Ali é o complexo de Gizé, né? E quando que se dá ali é onde se desenvolve o antigo, o antigo Egito, né? O antigo império. E como que se dá esse declínio, né? Esse declínio, ele se dá por volta, né? Por volta de 2300, por quê? Quando as cheias do Nilo, elas não são tão abundantes. E isso faz com que haja uma desestabilização na agricultura, além das pestes, das revoltas externas dos nomarcas, porque eles querem ter um aumento de poder. Eles, digamos assim, eles estavam acostumados a ter um poder, né, nos nomos. E agora com a unificação, o poder ele está centralizado com o faraó. E agora eles querem ter um poder, né? E claro que o faraó não vai deixar, né? E quando o faraó Mentupe II, né, ele derrota os nomarcas. Eu não sei se falei o nome certo do faraó, gente. Então me desculpe se eu falei errado. Os nomarcas, né? Ele derrota os nomarcas, mas é restabelecida, digamos assim, é uma trégua, né? É restabelecida a ordem, mas os nomarcas eles ainda buscam descentralizar o poder. Eles não querem um poder centralizado na figura do faraó. Eles querem, assim, descentralizar o poder. Eu acho que em todos os períodos, né, históricos, você pode notar que nunca se quer ver o poder centralizado em uma pessoa só. Eu acho que isso é meio geral, né? Nesse período, né, eles descentraliza, né, eles querem descentralizar, mas o faraó ele consegue, né, manter assim. A servidão ela continua, né, ser coletiva, ela é estabelecida, né. As grandes obras elas voltam a ser executadas, né. Por volta de 1800 a.C., os hebreus começam a chegar no Egito para trabalhar, né. Porém, eles pagam impostos, mas eles ainda não são escravizados. Então, eles chegam. Eu acho que tem até um desenho que eu assistia quando era criança, né? Que agora não me perguntem porque eu sempre confundo muito quem é quem. Que eles chegam para trabalhar, que eles jogam um irmãozinho, né, num poço lá, e daí esse irmãozinho é capturado, daí ele é vendido lá, e daí ele se torna amigo, não sei de quem, e depois ele recebe os irmãos que começam a trabalhar no Egito, né, e de mais tarde é que eles são escravizados. Eu não sei, gente, sinceramente, porque nessa questão religiosa eu não sou muito, mas eu lembro desse desenho que passava na sessão da tarde. E daí, mais tarde, eu lembro eu acho que é José, né? Que foge do Egito. Mas agora eu não lembro o nome do que entra no Egito. E depois traz a família dos hebreus para dentro do Egito. Mas quando os hebreus eles entram, eles chegam no Egito, né? Eles vêm morar no Egito, eles vêm trabalhar para o Egito, eles vão, né? É uma servidão, sim, né? Eles vão trabalhar, eles vão ter que pagar impostos, eles vão ter que trabalhar muito, ganhar pouco, mas eles vão ganhar, né? Pelo menos para comer, não vão passar fome. Eles ainda não vão ser escravizados. Então é bom deixar claro nesse período. A gente tá falando do médio, né? Do período médio ali do Egito, certo? Neste período, ele entra em declínio, esse período, quando os iscos, que eles dominam o Egito. E como que eles dominam o Egito? Porque eles dominam a arte da guerra, né? Como assim dominam a arte da guerra? Eles dominam os exércitos, eles têm os exércitos versáteis, tecnológicos, um armamento, digamos assim, mais
moderno, né? Eles têm carros de guerra e isso faz toda uma diferença nesse período. E eles ficam quase 2 séculos, né? No Egito. E para os egípcios isso é bem impactante. Mas isso faz os egípcios aprenderem a arte da guerra, que futuramente vai ser a diferença para eles, né? E isso vai ser muito importante. Por quê? Porque após serem invadidos, os egípcios aprendem as técnicas, né? Isso daí a gente já vai entrar no novo império. E a gente entra no novo império já tendo uma visão diferente, porque os hebreus nesse período já vão ser escravizados, né? Então eles já não estão mais no período de servidão, eles já estão no período de escravização, certo? Então, após a invasão dos iscos, eles aprendem, né, eles passam 200 anos, né, digamos assim, levando porrada, mas aprendendo com a porrada, né, e depois que eles aprendem, eles dominam a arte, eles expulsam os iscos, né, eles conseguem expulsar os invasores, dando início ao auge do Império Egípcio, onde os faraós, principalmente Ramsés, consegue, né, expandir as terras egípcias, né, as invasões egípcias, ele consegue dominar outros povos, né, então aí tem o auge do Império Egípcio, né, e então para você ver, né, nem sempre levar porrada é tão ruim, né, a gente às vezes aprende algumas coisas, né, e foi o que aconteceu com os egípcios, né, eu não estou falando isso, gente, de uma forma, né, eu estou tentando apenas dizer que eles aprenderam a levando porrada. Só que o que eles fizeram com o povo hebreu nesse período foi muito ruim. Eu acho que qualquer forma que você use para humilhar, denegrir, que seja qualquer forma que você machuque alguém, é repulsivo. Eu não consigo entender uma pessoa que consegue machucar o outro. Eu não consigo entender uma pessoa que não cumprimenta um cachorro. Quem dirá uma pessoa que consegue machucar o outro? Eu não entendo, né? Mas tem tanta gente aí que é capaz de tanta coisa. Fazer o quê? Eu cumprimento o cachorro. Se algum dia vocês me verem falando bom dia para um cachorro, não tirem sarro. Eles podem responder. E tem gente que não responde. Tá? Voltando à matéria. Então, Ramsés, né, ele faz grandes expansões egípcias nesse período. E além de ser um grande guerreiro, né, ele também, nesse período, eles fazem grandes construções, além, né, de outras peculiaridades que ocorrem dentro desse período, né? No quesito assim, eles vão além, porque a cultura egípcia, ela é muito nesse período, ela é muito exposta, ela é muito difundida, né? Foi no período do Novo Império que ocorreu a escravidão e a fuga dos hebreus, né? É isso que eu estava falando para vocês. Então, eles deixam no médio, né? No período médio, os hebreus entrarem, certo? No período de servidão, e daí eles vão lá, levam porrada dos iscos, e daí eles expulsam os iscos. E daí eles começam a escravizar os hebreus. Como eu falei, eles aprenderam, eles levaram porrada, eles aprenderam e agora eles estão utilizando a arte da guerra para fazer cagada, né? Eles aprenderam a fazer cagada, a fazer merda, né? Eu fico de cara. Por isso que a gente tem que não fazer merda. Gente, eu tô indignada com as coisas, mas eu não vou falar aqui, né? Porque a história sempre se repete. Mas vamos voltar à história dos egípcios. O declínio
do novo império dá-se pelas espadas dos assírios e posteriormente passa para o domínio dos persas, dos macedônios e dos romanos, né? Porque nunca, nunca, nunca a gente pode falar assim, eu sou tão bom que não existirá outro melhor. Sempre, sempre. Acho que a gente não pode ter arrogância ou a prepotência de achar que você é tão bom ou tão melhor que o outro. A economia. A principal atividade econômica era a agricultura. Valendo lembrar o que? Era a agricultura. Só que o Estado, né, ali, era dono de tudo. Como assim? A agricultura era processo de servidão. Ok. O Estado, ele dava as sementes. As pessoas plantavam. As pessoas colhiam e entregavam ao Estado. O Estado dava a quantia que ele achava justo para as pessoas que trabalhavam. O Estado cedia a casa para as pessoas. O Estado. Professora, o que isso quer dizer? Então, você está morando numa casa do Estado, certo? Você trabalhou, certo? Eu acho justo que você receba tal nota. Por exemplo, você que está aí, não está assistindo a aula, não está fazendo atividade, você acha justo que eu dê 10 para você no final do ano, que eu aprove você? Respondida a pergunta. Mas agora você, que faz as atividades, que faz tudo certinho, que é bom aluno, você, né, teve um problema e veio conversar comigo, a gente troca umas ideias legais. A gente conversa. Tá, eu não sou uma pessoa autoritária. Eu não sou uma pessoa que, né, acha que tudo tem que ser como do jeito que eu quero. Não, nas minhas aulas eu decido a nota. Tô brincando. Então, a gente vai conversar, vai trocar uma ideia, a gente vai chegar num consenso, né, numa nota. Só que para os egípcios não tinha essa conversa. Era o que eles achavam. Certo? Você ia receber o que eles achavam certo. Não que não tinha conversa. Não tinha, sabe, uma troca de ideia. Não tinha isso. Era apenas aquilo que eles achavam que era o que você mereceu, o que você trabalhou na ótica deles. A sociedade era estamental. O que é uma sociedade estamental? Uma sociedade estamental é uma sociedade dividida, uma sociedade dividida um dos outros por privilégios. O que isso quer dizer? Privilégios. Quem tem dinheiro fica de um lado, quem não tem dinheiro fica do outro. Quem tem cabelinhos pretos fica de um lado, quem tem olhinhos azuis fica do outro. Mais ou menos assim. Quem é artesão fica aqui, quem é sacerdote fica ali. Assim como na Mesopotâmia, a sociedade egípcia era caracterizada pela hereditariedade. Ainda é mais complexo ainda. Por exemplo, eu sou professora, a minha filha vai ser professora, meu filho vai ser professor. Os filhos dele vão ser professores. Não tem escapatória. Vão ser tudo PSS, estressado, lascado.
Não pode ser outra coisa. Ou seja, passado de pais para filhos. No topo social encontra-se o faraó, sacerdotes, nobreza, intermediários, escribas, militares, comerciantes e talvez artesãos. E na parte baixa os camponeses e por último os escravos. Escravos. Eram baixíssimos os números de escravos. As pirâmides foram construídas por trabalhadores remunerados. E a primeira greve na história ocorreu no reinado do faraó Ramsés III, no Novo Império. Olha que interessante, né? A primeira greve aconteceu lá no Egito. Ah, se fosse nos tempos atuais, já iam perguntar se eram filiados ao PT ou algum partido de esquerda. Ai, desculpa a piada, gente. Eu sei que foi sem graça. A religião. Eram politeístas, acreditavam em diversos deuses antroposomórficos, mistura de homens, mulheres com animais. Os principais deuses: Osíris, Ísis, Hathor, Horus, Set e Anubis. Acreditavam na vida após a morte. Por isso, homens e mulheres eram mumificados, seguindo rituais para a reencarnação, onde muitas vezes levavam consigo seus pertences. Como eu estava falando, eu gosto muito dos egípcios. Quem sabe, né? Até o final do ano, se a gente voltar a ter aula. Aqui em Ponta Grossa tem um museu de egiptomania. É bem legal lá. E eles falam sobre, né, a mumificação. Por exemplo, assim, eu morri, né? E eu gosto muito dos meus animais, das minhas coisas, né? Então, o que eu quero levar para o meu pós-mortem? Primeiro, eles tiram todos os órgãos das pessoas e eram colocados em jarrinhos, né? Com figuras dos deuses, assim, Hathor, Bastet, Sekhmet, e eram colocados nesses saquinhos. Depois, né, o corpo é perfumado, colocado mirra e tudo mais, daí enfaixado. E daí é colocado as joias, os pertences mais valiosos dentro da cripta e tudo mais. Em alguns casos, né, assim, quando a pessoa era muito importante, né, eram colocados os seus pessoas para ajudar, né, o faraó ou os outros, assim, ajudantes, né, no pós-morte, assim, como seus criados, concubinas e etc. Então, se alguém morria, levava também seus serviçais, animais de estimação, né? Faz parte. Política. Eram extremamente centralizados, onde o poder teocrático, o que é teocrático? Forma de governo que consiste com o ser divino, ou seja, onde o faraó, o príncipe, o rei é tido como ser divino, né? Foi escolhido por Deus, foi enviado por Deus, né? É isso. Visto que o faraó é considerado o Deus vivo, como numa monarquia. Então, é mais ou menos isso sobre o Egito. Claro que existem muitas coisas, só que se a professora for ficar falando aqui, isso vai se estender muito. A gente tem até dia 29 para entregar o trimestre, né? São várias coisas. A professora sempre come bola e fala um pouco mais. E eu estou sentindo falta de vocês. Eu acho muito, vocês são muito importantes. Quando voltar às aulas, quero ver todos vocês na sala de aula para mim continuar comendo bola e falando algumas coisas nada a ver, porque vocês são muito importantes para mim. Tô sentindo falta. Espero ver vocês logo, né? Vocês viram que eu tô mais gordinha porque eu só como agora. E eu vou contar a história da Bastet para vocês, para terminar a aula. Então, o deus Ra, ele estava ficando muito velho.
E as pessoas do Egito começaram a rir dele, zombar dele. E ele começou a ficar irritado com aquilo. Então ele pediu para Hathor, a deusa vaca, que ela mandasse um castigo para aqueles que estavam zombando dele. Então ela criou uma fera. Ela criou Sekhmet, a leoa faminta, para punir todos aqueles que estavam zombando de Ra. Só que Sekhmet, a leoa faminta, ela era muito voraz. E ela começou a matar todos aqueles, todos, sem distinguir quem zombava de Ra ou não. Então Ra, ele entrou em pânico, porque ela viu que Sekhmet ela estava dizimando todos do Egito. E ela, então, ele entrou em, pediu para que os deuses achassem uma forma de parar Sekhmet. E como iriam parar aquela fera indomável? Eles decidiram embebedá-la com cerveja nas areias do Egito, que ficariam vermelhas como sangue. Então eles jogaram aquela cerveja, na areia vermelha, e aquilo ficou parecendo sangue. Então Sekhmet, ela se embebedou, achando que era sangue. Quando ela foi bêbada, ela caiu no sono, ela se tornou Bastet, a deus gato, que é muito venerado no Egito. E quando foram ver, era a deusa Sekhmet, tinha se tornado Bastet. E Bastet se tornou o símbolo da fertilidade, da doçura, da calmaria, do encanto. E no bem da verdade, Hathor, que é a deusa mãe do amor, da feminilidade, é Sekhmet, a leoa feroz, indomável, a leoa faminta, que também é Bastet, que é a fertilidade, que é a doçura, que é o encanto. E todas elas representam a mulher. E então por isso que eu gosto muito dessa figura. Eu acho muito interessante. E outra curiosidade, existe a deusa Ísis e tem uma figura que ela está amamentando, eu acho que é Horus, uma estátua. E essa estátua deu origem a uma pintura, a uma estátua que representa a Maria amamentando Jesus. Eu acho que isso pouca gente sabe. E é bem legal. É muito bonito vocês verem a história. Gente, eu tô com muita saudade de vocês. Espero que vocês estejam se cuidando. Fiquem em casa, por favor. Se cuidem. E assim, sobre as atividades, eu preciso saber a opinião de vocês. Como que vocês estão saindo com as atividades que a série está mandando para vocês? Como que tá sendo a interação de vocês com as atividades? O que vocês... Eu preciso saber a opinião de vocês. Eu preciso que a gente se interaja pra gente poder ver o que é melhor pra gente, certo? Vocês querem continuar fazendo as atividades da série? Vocês querem que eu mande mais atividades? Eu não quero que se torne uma coisa impossível, tanto para vocês quanto para mim. Não quero dificultar a vida nem de vocês, nem a minha. Por favor, me mandem mensagens, eu tô esperando aqui vocês de coração, tá? Beijos, se cuidem muito, tá? Fiquem com Deus.